que eles passaram por um momento muito difícil na sua terra. Eles moravam em Belém de Judá, e eles saíram dali e foram peregrinar em outro lugar, foram procurar recursos em outra área, e eles foram para o campo de Moabe, e ali eles peregrinaram por muito tempo. E ali a Bíblia nos diz que Elimeleque, o chefe daquela casa, ele morreu, e ficou agora a sua mulher com seus 2 filhos. Mas os seus 2 filhos, eles cresceram, tomaram mulher para si daquele local e se casaram com elas. Mas a Bíblia não me fala que eles viveram ali por quase 10 anos, e aqueles 2 homens também morreram. Agora, aquela mulher estava desamparada do seu marido e agora também dos seus 2 filhos, e elas ficaram agora com as suas 2 noras. Meus irmãos, meditando nessa palavra, eu achei algo muito interessante, porque o que mais me chamou a atenção aqui foi observando essa família de Elimeleque com Noemi. Eu fui olhar o significado desses nomes, porque quando uma pessoa, uma família está esperando um filho, eles procuram o melhor nome para colocar nos seus filhos. Ou nos dias de hoje vão procurar em livros e sites pela internet para colocar o melhor nome. E na família de Elimeleque não foi diferente, porque eu fui pesquisar o significado do nome Elimeleque. Ele quer dizer: meu Deus é rei. E o de sua esposa Noemi significa doçura. Nomes lindos, mas o que eu não consegui entender o porquê deles colocarem o nome nos filhos dele, com nomes tão obscuros, nomes com significado tão perturbador. Porque ele colocou o nome de um, Malom e Quilion. Malom significa doença ou enfermidade. Quilion significa quase morto ou definhando. Então a gente não entende por que eles colocaram esses nomes. Parece que eles estavam até prevendo o que ia acontecer com seus filhos, que a Bíblia nos fala que eles morreram e não geraram filho. E agora estava ali Noemi com Orfa e com Ruth. Estavam ali sozinhas, estavam ali desamparadas. E a Bíblia nos fala que essa família, Elimeleque, Noemi e seus filhos, eles vieram de Belém de Judá. A Bíblia nos diz que eles moravam lá, e lá tinha grande fome, teve uma grande seca. O nome Belém de Judá significa também casa de pão, ou em outras traduções, casa da carne, mas eu gosto mais dessa tradução, casa do pão. E eles estavam ali, e ali teve grande seca, teve grande fome. E a Bíblia deixa bem claro que foi no tempo dos juízes. Porque, irmãos, no tempo dos juízes, era um tempo que o povo de Israel estava vivendo um momento de estável. Aquele momento ele estava adorando a Deus, estava tudo indo bem. Outro momento ele estava em desobediência e tudo dava errado. Porque no tempo dos juízes, aquele povo vivia um ciclo de pecado. Estava tudo indo bem, Deus abençoando todo aquele povo, o povo ia para a idolatria. Deus castigava aquele povo. Muitas das vezes mandava um outro povo, um inimigo, afligir a terra de Israel. Então o povo de Israel não aguentava, clamava a Deus. Deus mandava um libertador ou um juiz que dava vitória àquele povo. E aquele povo ficava em paz por um período de tempo. Mas logo após a morte daquele juiz, começava tudo novamente. A Bíblia aqui ela não nos diz o nome do juiz que era naquela época, mas alguns estudiosos vão apontar e dizer que era o segundo juiz, Eude. E o que vem, irmãos, a dizer esse versículo? Que eles estavam ali passando uma fome terrível, uma seca terrível.
Então Elimeleque olhou para sua família e disse: não vamos ficar aqui para morrer, vamos procurar um lugar, vamos ir para outro lugar para conseguir um sustento, para que a gente viva, para que a gente não morra e não pereça aqui nessa terra. Então Elimeleque pega sua família e ele vai para as terras de Moabe. Mas, irmãos, o que eu vejo aqui, que Elimeleque ele cometeu um grande erro. Elimeleque ele foi para um lugar onde Deus tinha amaldiçoado aquele povo. Ele estava indo para uma terra maldita, para a terra dos Moabitas. Deus, no livro de Deuteronômio 23, Deus amaldiçoou aquele povo. Sabe por quê? Porque quando o povo de Deus saiu do Egito, estava com fome, estava com sede, o povo de Moabe não recebeu o povo de Israel. Pelo contrário, o seu rei Balaque foi chamar Balaão para amaldiçoar aquele povo. Mas, irmãos, Deus não ouviu aquele clamor de Balaão. Ele tornou as maldições que Balaão ia jogar em bênçãos. Então, irmãos, Deus já vai te dizer logo de cara nessa noite: o povo pode até tentar te amaldiçoar, mas Deus vai transformar tudo em bênçãos. Glória a Deus. Então, pelo fato daquele povo não ter recebido o povo de Israel, o Senhor Deus amaldiçoou aquele povo de Moabe. Aqueles moabitas eram amaldiçoados. Então Elimeleque foi para aquele lugar, e a Bíblia nos diz que Elimeleque morreu. Os seus 2 filhos também morreram, e agora só estava Noemi com suas noras. E a Bíblia nos diz que Noemi, ela recebeu uma notícia que Deus havia abençoado sua terra, que lá agora já não tinha mais fome, o povo agora já tinha sido sustentado. Então Noemi decide voltar para aquele lugar. Noemi decide voltar novamente para a casa do pão. Então as suas 2 noras dizem: nós também vamos contigo. Então Noemi ali fala: filha minha, não vai, vocês não podem ir comigo, porque eu já sou velha, não tenho mais marido, não tenho mais filho do meu ventre para dar para vocês. Volte para a casa de seus pais, se case-se de novo, volte para os seus deuses. Aquele povo moabita, ele também adorava um deus pagão. Aquele povo moabita, ele adorava Maloque, um deus que recebia sacrifício de crianças. Era uma estátua enorme, que dentro da barriga dele tinha como se fosse um buraco, como se fosse um forno, e se colocava a criança viva dentro daquele lugar e acendia o fogo. Por isso também que Deus vai condenar isso. Por isso que Deus fala: não dê a tua semente para Maloque, não faça como esse povo. Deus abominava esse povo também por causa disso. Era um povo pagão, era um povo que sacrificava os seus filhos. E Elimeleque estava ali, e Elimeleque morreu, os 2 filhos morreram, e agora Ruth e sua cunhada Orfa estavam numa situação difícil, porque a sua nora, sua sogra disse: vocês não vão mais comigo, volte para a casa de seus pais, vocês ainda são jovens, case-se de novo, porque eu sou velha, não tenho mais filho do meu ventre, e mesmo se eu fosse nova e tivesse marido, e tivesse um filho, vocês esperar eles crescerem para tomar como marido? Não, filhas minhas, volte para a sua casa. Então ali elas choraram. Mas a Bíblia nos diz que Orfa, ela beija sua sogra e volta para a sua casa. E Ruth olha para sua sogra e diz: não me peça para me afastar de ti, porque onde tu for, eu também irei. O teu povo é o meu povo, o teu Deus também é meu Deus. Então Ruth estava decidida a voltar para um lugar, para uma terra estranha, para onde o povo odiava eles, mas ela queria ir com aquela mulher. Então Ruth decidiu enfrentar aquilo. Mas sabe por que Ruth realmente voltou? Porque ela se converteu.
porque ela decidiu deixar os seus deuses de lado e servir o verdadeiro Deus de Israel. Glória a Deus. Então, irmãos, aqui eu começo a entrar na mensagem. Você pode escolher o seu destino. A primeira lição que eu aprendo com essa história, por muitas das vezes, irmãos, eu li esse texto e eu lia só como uma passagem que fala de amor, de romance, de Ruth, de Boaz, mas o Senhor, Ele me trouxe uma palavra muito interessante nesse texto, e onde eu vi o outro lado dessa história. A primeira lição que eu aprendi com isso aqui é que todo aquele que sai de Belém de Judá, da casa do pão, para ir para Moabe, um lugar amaldiçoado, ele vai levar consigo Milon e Quilion. Você sabe o que dizer isso? Todo aquele que sai da sua casa, da sua parentela, casa do pão, e vai para um lugar amaldiçoado, ele vai levar consigo Malom e Quilom, quer dizer doença e morte. Sabe por quê, irmãos? Deus me falou isso? Porque muitas das vezes o povo sai da casa de Deus, da casa do pão, e quer peregrinar por outros lugares que acham que é mais próspero, que acha que é melhor. Muitas das vezes o povo de Deus sai da casa dele e vai até para outro ministério. Muitas das vezes recebe o convite: vem, irmão, para a minha igreja que eu vou derramar um óleo na sua cabeça, eu vou te consagrar, eu vou te dar um cargo. Ou muitas das vezes sai da casa de Deus e vai se deleitar nos prazeres do mundo e vai servir a sua própria carne. Mas o nosso Deus, irmãos, é um Deus justo. E todos aqueles, irmãos, que saem da casa de Deus, todos aqueles que saem da casa de Deus e vai, por exemplo, um irmão sai da igreja e vai para outro ministério. Ah, irmão, isso aí tudo não é para fazer a obra de Deus. A obra pode até ser de Deus, mas o convite é do diabo. Porque, irmão, se você está na casa de Deus, o povo aqui, a linha de frente está em oração, a linha de frente está com suas vestes limpas, aqui tem tudo. Você vai sair daqui para ir para outro lugar, para quê? Se o Deus é o mesmo. Então, meu irmão, firme seus passos, não saia da casa de Deus para ir para qualquer outro lugar por um convite, porque a gente vai achar diversos convites, nós vamos achar diversas propostas. Eu já cansei de dizer aqui: o inimigo, ele não vai te dar nada estragado, o inimigo, ele não vai te dar nada de ruim, o inimigo não vai te oferecer nada para você olhar e dizer: eu não vou. Ele vai te atrair. É como eu sempre falei aqui: quando a gente vai, um caçador, ele vai caçar, ele coloca ali uma isca, coloca uma armadilha. Se ele colocar ali uma isca estragada ou uma isca feia, a sua presa, aquela que ele quer pegar, não vai ser atraída. Então ele coloca ali os melhores pratos, ele coloca ali as melhores bandejas, ele coloca ali tudo aquilo que vai atrair aquela pessoa, e quando chegar lá, ele cai na armadilha, e ali não tem mais volta, e ali não tem mais jeito. Foi como uma mensagem que eu já falei aqui há algum tempo, de um homem, que ele era um homem reto, ele era um homem que fazia as coisas direitas aqui na terra, e ele morreu, e o anjo do Senhor veio buscá-lo, e disse para ele: olha, você vai ter uma escolha aqui, você vai passar um dia no inferno e um dia no céu. Depois que você passar um dia em cada lugar, você vai decidir onde você quer ficar. Ele disse: não, seu anjo, eu quero ficar aqui no céu, eu não quero conhecer o inferno não, aqui é bom, eu quero ficar aqui. Mas o anjo disse para ele: não, você vai ter que cumprir isso. E no primeiro dia levou ele para o inferno,
Quando ele chegou lá, um gramado imenso, tudo verde, tudo bonito, os colegas dele políticos tudo lá, tudo bebendo, tudo se divertindo, muita mulher. Ele passou o dia todo na farra. Quando terminou o dia, o anjo veio, pegou ele, colocou no elevador, ele subiu, estava cansado, passou a noite toda na farra. Chegou no céu com a paz, os anjos, aquele silêncio, ele dormiu o dia todo, descansou. Quando chegou no final do segundo dia, o anjo perguntou: e aí, você quer ficar aonde? Ele olhou para o anjo com aquela cara triste assim: seu anjo, eu nunca pensei que eu ia dizer isso. O céu é bom, o céu é muito bom, gostei de tudo aqui, uma paz, os anjos aqui tocando a harpa, mas eu me identifiquei lá com o inferno. Eu nunca pensei que eu ia dizer isso, mas meu lugar é lá, meus amigos estão tudo lá, lá é bom, aqui é bom, é muito bom, mas eu quero ir para lá. O anjo disse para ele: olha, você vai descer esse elevador, mas você vai sozinho, não tem mais volta. Você quer ir para lá mesmo? Ele disse: eu quero. E ele tomou aquele elevador e desceu. Quando ele chegou lá, ele já viu um cenário totalmente diferente. Não tinha mais gramado, não tinha mais quiosque, não tinha mais uísque, era só fogo, era só tormento, era só chamas. E ele olhou para o diabo e falou: cadê tudo aquilo que eu vi ontem? Ele disse: aquilo ali só foi a propaganda, agora já ganhou seu voto, é aqui que você vai ficar. E é assim que o diabo faz nos dias de hoje. O diabo, ele quer te atrair com coisas bonitas, com coisas belas, tudo pode, tudo faz, tudo é prazeroso. Mas e aí, no final disso, vai levar para onde? As consequências disso vai gerar o quê? A gente está aqui servindo a Deus. Jesus nos falou: no mundo tereis aflições. Jesus disse que ia ser difícil. Ele não falou que ia ser fácil. Ele nos chamou para entrar pela porta estreita. Ele não disse que o caminho ia ser apertado, ia ter dificuldades, mas ele disse: eu sou contigo. E o que o diabo oferece? Porta larga, tudo é bom, tudo pode, faça isso, faça aquilo, toma tudo. A Bíblia nos diz que esse mundo jaz do maligno. Quando Satanás foi tentar Jesus no deserto, o que foi que ele fez? Quando ele levou Jesus no pináculo do templo: se prostrado, me adorares, te darei tudo isso aqui. Esse terreno, esse mundo aqui, o inimigo, ele pode fazer o que ele quiser, ele pode te enriquecer, ele pode te fazer famoso, ele pode te dar tudo que você quiser, tudo que sua carne deseja, mas a única coisa que ele não pode te dar é a vida eterna. A única coisa que ele não pode te dar é a salvação. Então, meu irmão, Jesus, ele disse que você ia passar por perseguição aqui, ele disse que você ia passar por aflição aqui, ele disse que ia ser difícil aqui, mas ele nos prometeu nos levar para um lugar onde a gente não vai ter mais dor, para um lugar que a gente não vai sofrer mais. Então, irmãos, a gente não deve sair da casa do pão, da casa do Deus, da casa do nosso Senhor, para ir para outros lugares buscar aventuras, para ir para outros lugares, quem sabe que amaldiçoados. A gente não sabe o que aconteceu por lá. E sabe o que eu também, irmãos, aprendo com essa mensagem? A segunda lição: Ruth e Orfa, elas tinham que tomar uma decisão. Elas tinham que escolher naquele momento, naquele pequeno espaço de tempo, o que ia fazer. Se elas iam voltar para Belém com sua sogra, ou se elas iam voltar para os seus deuses. Então Orfa resolveu voltar e Ruth permaneceu. E sabe o que eu entendo aqui? Você tem dois caminhos. Por isso que eu disse que você pode escolher o seu caminho. As duas tiveram a mesma oportunidade. Noemi falou a mesma coisa para as duas. E por que as duas tomaram caminhos diferentes? Orfa resolveu voltar para os seus deuses, fazer sacrifício de crianças. Noemi, Ruth resolveu voltar e enfrentar uma vida difícil.
porque ela estava indo para um povo que não era o dela. Ela estava indo para lá como uma viúva. A viúva daquele tempo não tinha o direito que as mulheres têm hoje. As viúvas não podiam trabalhar. Então ela estava indo para um lugar sem saber se ia dar certo ou não. A sua sogra já era velha, e se ela morresse, ela fica ali sozinha no meio de um povo estranho. Mas mesmo assim ela foi. E ela tomou essa decisão. Mas a história vem nos dizer uma coisa interessante. Ninguém mais ouviu falar em Orfa. Orfa desapareceu na história. Então, se você hoje resolver voltar, seu nome vai ser apagado na história. Ninguém mais vai lembrar de você. E quando lembrar, vai dizer: olha lá, aquela que desistiu, aquela que voltou. É assim que o povo lembra de Orfa quando olha na Bíblia. Ruth e Orfa, o que aconteceu? Orfa voltou para os deuses quando seu marido morreu. E Ruth, o que aconteceu com Ruth? Ruth foi para Belém de Judá com sua sogra. E ali Deus transformou a vida dela. Deus fez algo surpreendente na vida dela. Ruth ficou conhecida naquele lugar. Ruth, ela marcou a história. Ruth, ela fez parte da linhagem de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Então, irmãos, hoje, como é que você está agindo? Está agindo como órfã ou está agindo como Ruth? Você está voltando para os seus deuses, voltando para o Egito, voltando para o seu passado, ou você está seguindo adiante, mesmo que não seja um futuro muito certo, mesmo que não seja fácil que você vai enfrentar? É isso que Deus colocou no meu coração para que a igreja venha refletir nessa noite. Porque as lutas vão vir, as dificuldades vão vir, mas a vitória é certa, irmãos. Creia nesse Deus que está na tua frente. Creia nesse Deus que te chamou. Porque quando Ele manda, Ele garante. Aleluias. E Ruth voltou com sua sogra para Belém. Chegando lá, ela estava com sua sogra e o povo olhava e viu e se admirou com o que aquela mulher fez, com a atitude dela. Uma mulher ainda sendo jovem, sair de sua terra, no meio do seu povo, e para um lugar estranho, para cuidar de sua sogra, para cuidar dela. E o povo se admirou. E a Bíblia nos fala que Ruth, como as mulheres elas não poderiam trabalhar, ela foi para um lugar para colher as espigas que caíam do chão, porque era o tempo de colheita. Então, como já diz lá no mandamento do Senhor, de quando o fazendeiro, de quando o homem de posse, ele for colher da sua vida, colher do seu campo, que cair algo no chão, ele não pode pegar no chão. Quando ele sacudir a árvore da videira, que cair no cesto ele pega, mas o que cair no chão tem que ficar. Porque isso serve para os pobres, serve para as viúvas, serve para os estrangeiros. Então ali tinha muitas mulheres que estavam ali catando o que sobrava. E ali aquela mulher, Ruth, que estava ali e catou de todos aqueles milhos, de tudo aquilo que sobejava ali no chão. E um homem chamado Boaz, ele se admirou e viu aquela bela mulher e falou: de quem é aquela mulher? E aí o povo contou, porque Ruth ali ficou conhecida. Todo mundo conhecia Ruth, a mulher que saiu de sua terra e veio cuidar de sua sogra. Então ele viu que era uma mulher direita, que era uma mulher de caráter. Então ele se chegou para ela e disse: fique aqui com meus homens, se precisar de comida, peça a eles, se precisar de água, peça a eles. Falou para os seus homens: olha, deixe cair mais alguns aí para ela pegar. Está vendo, irmãos, que Deus ele entra com providência quando você tem fé? O nosso Deus ele entra em providência quando você menos espera. Então aquela mulher ela foi para casa contente. E sua sogra perguntou: onde foi que você respingou, que pegou muita coisa assim? E ela disse: foi no campo de um homem chamado Boaz.
Então, logo foi na mente de Noemi: esse homem é um dos nossos parentes. E a Bíblia vem nos dizer, lá em Deuteronômio também, se eu não me engano, no capítulo 24, que quando um homem casar e a mulher não gerar filho, o seu irmão primogênito ou um parente mais próximo tinha que tomar aquela mulher como esposa para ele e gerar filho, para que o nome do falecido não ficasse esquecido. Assim, se tivesse dois homens, um falecesse, sua mulher não gerou filho, o outro irmão teria que tomar aquela mulher para gerar filho com ela, para não deixar que o nome dele fosse esquecido. Então, logo Ruth e Noemi se alegrou, porque tinha um remidor, tinha um homem que ia dar continuidade à sua família. Então ele voltou, Ruth voltou, foi até ele e disse que ele era o remidor. Mas só que Boaz pensou que tinha outro na frente dele. Então ele foi até esse outro remidor e disse que ele teria que tomar Ruth como esposa, que teria que tomar como Noemi toda a sua fazenda, e ele não quis e passou o direito para Boaz. Então Boaz agora toma Ruth como sua esposa. E a Bíblia nos fala que Ruth, juntamente com Boaz, ela gera a Obed. Obed vai gerar a Jessé. Jessé, que é o pai de Davi. E Davi, que é o rei mais conhecido da Bíblia, o maior rei de Israel. E é da linhagem de Davi que vai gerar Jesus. Então veja como Ruth marcou a história. Veja como Ruth fez parte da história e é lembrada até hoje. Já órfã ficou esquecida lá atrás. Órfã, ela ficou esquecida, ninguém mais lembra. E quando lembra, vai dizer que foi aquela que desistiu. Então, irmãos, Deus hoje te faz uma pergunta: você quer marcar a história ou quer ser lembrado como aquele que desistiu? A chamada não é fácil, o caminho não foi fácil para Ruth também, mas ela não desistiu, ela seguiu em frente, ela persistiu e o Senhor entregou a vitória na mão dela. Então, irmãos, o Senhor, Ele vem hoje entregar para você essa palavra, e que cada um de vocês medite no seu coração: o que eu estou fazendo? Será que eu estou saindo da casa de Deus? Onde é que está o meu coração? Será que eu estou agradando a Deus? Será que eu estou saindo da casa do pão? Será que eu estou peregrinando por outros lugares? O Senhor, Ele te chama de volta, porque o Senhor, Ele vai transformar maldição em bênção. O Senhor é o Deus que transforma maldições em bênção, irmãos. Porque quando o povo moabita, ele foi contratar Balaão para amaldiçoar o povo de Israel, Deus não deixou que Balaão amaldiçoasse o povo de Israel. Pelo contrário, ele teve que abençoar o povo de Deus. E Deus também fez a mesma coisa na vida de Ruth. Ruth era uma mulher que era considerada amaldiçoada porque era um povo moabita. Mas o que foi que Deus fez com ela? Quando verdadeiramente ela aceitou ao Senhor. Porque no momento que Ruth disse para a sua sogra: o teu povo é meu povo, o teu Deus é o meu Deus, ali o Senhor começou a trabalhar na vida de Ruth. Aleluia. Então dali o Senhor começou a mover as coisas a favor dela. Então Deus já preparou tudo lá na frente. Deus preparou o casamento e preparou essa bela história que nós hoje conhecemos. Mas se Ruth não aceitasse, se Ruth voltasse, ia ficar esquecida como a outra. Então, irmãos, aqui está a chave da vitória. Primeiramente, você aceitar o Senhor como o único e suficiente Salvador, como Deus da sua vida, como Deus da sua alma, e servir somente a Ele, e o resto Ele se encaminha de fazer. Porque a Bíblia diz que o maior mandamento é amar o Senhor teu Deus acima de todas as coisas.
Então, se você ama a Deus, você obedece a Deus. Se você ama a Deus, você vai querer agradar a esse Deus. E você agradando a Ele, Ele vai fazer tudo aquilo que você precisa. Ele vai suprir todas as suas necessidades. Irmãos, o Evangelho é coisa muito simples. O povo que complica, o homem que complica. Deus, Ele deu 10 mandamentos para o povo daquele tempo. E o povo criava uma confusão e poderia, não podia fazer. Então, quando Jesus voltou, quando Jesus veio, Ele disse: novo mandamento vos dou, amar o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, e o próximo como a ti mesmo. Fazendo só esses 2 mandamentos, você vai cumprir os 10. Porque quando você ama a Deus acima de todas as coisas, você não vai adorar outros deuses. Quando você ama o irmão como a você mesmo, você não vai prostituir, você não vai roubar, você não vai matar. Então Jesus, Ele só nos deu os 2 mandamentos: amar a Deus acima de tudo e o próximo como a ti mesmo. Porque se você não quer morrer, você não vai matar ele. Se você não quer ser assaltado, você não vai assaltar seu irmão. Então é isso que se consiste o Evangelho. É isso que Jesus quis nos ensinar. Mas o homem quer colocar muita coisa, muita doutrina, e acaba criando essa confusão. Mas Deus é simples. O nosso Senhor e Salvador Jesus, Ele quer você, mas Ele quer que você se entregue de corpo e alma, quer que você deixe tudo isso para trás e volte para a casa do pão. Porque quando você vem para a casa do pão, Ele não vai te deixar passar fome. Quando você vem para a casa do pão, o Senhor não vai deixar faltar nada na tua mesa. Quando você vem para a casa do pão, o Senhor não vai deixar faltar nada, nem físico, nem espiritualmente. Então, irmãos, o nosso Senhor, Ele te fala nessa noite. Se você está fora de Belém, se você está fora da casa de Deus, volta depressa. Volta, porque o Senhor te espera. Ainda há tempo, irmãos. Existe um ditado que fala que enquanto há vida há esperança. Nós não podemos parar. Eu sei, irmãos, que é difícil. Eu não venho aqui para dizer que é fácil, porque servir a Jesus também não é fácil. Mas Jesus também nos disse: eu não estou aqui para pregar facilidade. Eu não estou aqui para dizer, venha ser crente, que a partir de amanhã você não passa luta, você não passa perseguição, que você não vai passar por nada. Eu estou dizendo, venha com Jesus, que você no final vai ter a sua recompensa. Por mais que você sofra aqui nessa terra, por mais que você seja perseguido, mas você no final vai receber uma recompensa que vai suprir tudo isso que você passou. Porque Jesus disse que Ele vai enxugar todas as nossas lágrimas. Todas, irmãos, todos, não vai sobrar nada. Jesus, Ele vai acalmar o teu coração. Ele vai colocar em você em um local onde não vai ter mais dor, onde não vai ter mais sofrimento. E pelo contrário, o que o inimigo está preparando para você lá, você nem imagina. Se o homem soubesse o que é o inferno, ele nunca imaginava ir para lá. Porque, irmãos, o inferno é um lugar tão ruim que nem os demônios querem ficar lá. A Bíblia fala que ele está aí, rodeando como um leão, procurando a quem ele possa tragar. No livro de Jó, a gente vai ver que quando os anjos do Senhor, os filhos de Deus, foram se apresentar ao Senhor, também foi Satanás. E o Senhor pergunta: de onde vem Satanás? E ele fala: de rodear a terra. Então, irmãos, ele está rodeando a terra. Ele está lançando os seus dardos inflamados. Ele está por aí usando pessoas, está armando ciladas, está enganando a muitos. Mas a Bíblia nos diz que aquele lugar, o lago de fogo e enxofre,
é onde há lugar onde há prantos, lugar onde há ranger de dentes. Então, irmãos, Jesus, o nosso Deus, ele não criou o inferno para o ser humano, ele criou para Satanás e seus anjos. Mas o homem teimoso quer ir para lá. O homem com sua cabeça dura quer ir para lá. E quando ele chegar lá, ele vai querer sair. Certa vez eu ouvi uma pregação, irmãos, que fala que o lugar onde o povo mais clama não é na terra, não é no céu. Sabe onde é? É lá no inferno. Porque, irmãos, clamar, aquele povo está ali gritando de dia e de noite, pedindo perdão a Deus, pedindo uma nova chance. E você hoje está aqui vivo e pode ter essa oportunidade de mudar de vida e não quer. Aquele homem dessa história que eu acabei de relatar, se ele tivesse uma nova chance, ele ia falar: eu quero pegar esse elevador de volta e subir. Mas ele não podia mais ter outra chance. O anjo falou: você tem sua última chance agora. Se você descer, não sobe mais. Então, irmãos, esse tempo é hoje que a gente está com vida. Porque quando a pessoa morre, não se pode fazer mais nada. Quando a pessoa desce à sepultura, não adianta a gente mais clamar, não adianta acender vela, não adianta rezar a missa de 7º dia, de 50 dias, de 1 ano, porque não vai adiantar. Há um tempo atrás o povo dizia que ia acender vela para iluminar o povo, a alma estava no purgatório e tinha que acender vela para iluminar o caminho daquela alma até chegar no céu. A salvação individual. Se a pessoa fez as coisas boas aqui, ela vai para o céu. Se ela fez as coisas ruins aqui, ela vai para o inferno. E você pode acender um caminhão de vela que não vai levar ela lá para o céu. A Bíblia nos conta, irmãos, uma história de 2 homens, um homem rico e de um mendigo chamado Lázaro. O homem rico, ele fazia tudo aquilo que ele queria. Ele comia bem. A Bíblia nos fala que ele vestia as roupas de linho finíssimos. Naquele tempo que vestia linho era que tinha dinheiro. E a Bíblia nos fala que Lázaro era um mendigo que ficava à sua porta, cheio de chagas, cheio de doenças, cheio de enfermidades, e que os cães vinham lamber as feridas de Lázaro. E Lázaro desejava comer as migalhas que caíam da boca daquele homem. Porque, irmão, daquele povo, ele tinha o costume de comer com as mãos. E na hora dele enxugar as mãos, ele não enxugava com a toalha, ele enxugava com o pão. Ele pegava o pão, esfarelava e depois jogava. Então Lázaro queria comer aquilo que o rico estava jogando fora. E todos os dias, acredito eu, que o rico entrava na sua mansão e via Lázaro ali jogado. A Bíblia fala que Lázaro morreu e os anjos vieram buscar Lázaro. E como a morte, ela chega para todos, chega para preto, para branco, para rico, para pobre. O rico também morreu. E a Bíblia fala que ele foi sepultado. Não fala que ninguém veio buscar ele. E aí vem nos dizer a Bíblia que aquele homem, ele foi para um lugar de tormento, um lugar de chamas, e ele estava ali sendo atormentado naquele lugar. E ele olha para o alto e vê Lázaro lá em cima no seio de Abraão. E ele fala: pai Abraão. Se ele chamou Abraão de pai é porque ele conhecia. Se ele chamou Abraão de pai é porque ele tinha uma intimidade. Hoje, quem é aqui que nunca ouviu falar de Jesus? Todo mundo. Todo mundo já ouviu falar de Jesus. Agora muitos não querem ter uma amizade, muitos não querem se aprofundar nesse conhecimento de Jesus, só querem conhecer. Então aquele homem chamou: pai Abraão,
mande que Lázaro molhe a ponta dos seus dedos e refresque a minha língua, porque eu estou sendo atormentado aqui por essas chamas. Então Abraão disse para ele: meu filho, não posso, porque entre nós e você há um grande abismo. E lembra que na tua vida tu teve tudo de bom, e Lázaro só teve miséria, Lázaro só teve sofrimento. Então ele falou: Abraão, então mande que alguém fale para os meus irmãos, para que eles não façam o que eles estão fazendo, para que eles não venham para onde eu estou. Sabe qual é o pior do inferno? É que sua consciência ela vai estar mantida. Você vai saber por que você está lá. Porque aquele homem ele tinha consciência. Ele sabia que ele estava ali porque ele fez alguma coisa de errado. Ele conheceu a Lázaro, ele conheceu Abraão, e ele sabia que tinha os irmãos que ainda estavam vivos, e que se ele continuasse fazendo o que ele estava fazendo em vida, ia para onde eles estavam também. Então ele falou: Abraão, mande que alguém vá lá e fale para meus irmãos. Abraão disse para ele: não, ele tinha Moisés e aos profetas, que ele escute-os. Ele falou: não, Abraão, se for alguém dentro dos mortos, ele vai acreditar. E Abraão disse: se ele não escuta nem a Moisés e aos profetas, nem que vá alguém dos mortos, ele vai acreditar. Então, irmãos, a Bíblia também dizia aqui que quem morreu não volta para dar recado para ninguém. E quem está aqui em vida tem que fazer o correto agora. Porque depois que for para lá, não adianta chorar, não adianta espernear, não adianta só gritar pelo irmão, por Maria, por Deus, por ninguém. Porque nem Jesus vai te tirar de lá. Sabe por quê? Porque foi você que escolheu ir para lá. Ele está te chamando para você vir com ele agora. Mas se você dá as costas para ele e disser: eu não quero, eu não vou, ele não vai te obrigar. Então, irmãos, é o momento da gente refletir, é o momento da gente olhar para as nossas vidas e ver o que a gente está fazendo, qual é o caminho que a gente está trilhando. E Deus ele nos chama para a gente cada dia mais se analisar. Para nós que estamos servindo a Deus, não saia da casa do pão, não saia da casa de Deus. E para você que já saiu ou que ainda não entrou, retorne depressa, porque nós não sabemos quando é que o nosso mestre vai voltar. Ele pode voltar hoje, ele pode voltar amanhã, porque o que ele prometeu aqui dentro da Bíblia já se cumpriu. O que ele prometeu que ia acontecer antes da volta dele já está acontecendo. Leia Mateus 24, leia Apocalipse, você vê o que está acontecendo no mundo. Assista meia hora de jornal para você ver o que está acontecendo lá na Síria, na França, na Rússia. Guerras, rumores de guerra, perseguição aos cristãos. É a volta de Jesus. E como é que nós estamos? Como é que estão as nossas vestes? Se Jesus voltasse hoje, para onde é que você ia? Onde era a sua morada? E é morada eterna, viu? Não vai ter mais um lugar de voltar não. A eternidade é muito tempo. Então, irmãos, vamos plantar aqui para a gente colher lá no céu. Vamos plantar para que a gente possa colher algo bom. Porque, irmãos, se a gente não agrada a Deus, se a gente não faz a vontade de Deus, se a gente não dá espaço para Deus trabalhar na nossa vida, Ele não vai invadir o seu coração, Ele não vai forçar, Ele não vai fazer algo que você não quer. Ele fala assim: eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta, eu entrarei e cearei contigo. Ele quer que você abra a porta do seu coração. Porque se Jesus, ele quisesse, ele falava: eu quero que todo mundo me ame. E seria assim.
porque Ele tem o poder para isso. Mas Ele não criou marionetes, Ele não criou robô, Ele deu livre-arbítrio para você escolher amar a Ele ou não. Então, meus irmãos, o Senhor, Ele vem te pedir nessa noite para que você analise a si mesmo, para que você olhe para o seu interior e veja onde é que você está peregrinando, olhe onde que você está andando, olhe com quem você está andando, porque muitas das vezes até a amizade que você encontra, pensa que é de Deus, pensa que é coisa boa, mas está te levando para o abismo. Então, irmãos, Deus hoje Ele traz uma palavra de despertamento para a sua vida. Eu sei, irmãos, que uma palavra dessa não agrada a todos. Muita gente só quer vir para a igreja para dizer: Deus está te curando, Deus está te abençoando, Deus está te dando isso, está te dando aquilo. E muitas vezes uma palavra dessa dura, de conserto, de despertamento, a pessoa não quer aceitar. Só acha que é para o outro, não é para a vida dele. Por isso que ele fala, Deus fala: se você está no caminho certo, permaneça, não saia, mas se você sair, volte quando ainda há tempo. Então, meus irmãos, já para encerrar e a gente já orar, eu gostaria só de perguntar, irmãos, se tem alguém nessa noite que por algum motivo saiu da casa de Deus, saiu da casa do pão e deseja retornar. Ou se você nunca conheceu essa casa de Deus, você nunca teve essa intimidade com Deus e deseja conhecer, venha até aqui à frente, nós vamos orar por você. Porque, irmãos, a Bíblia fala que não é nem por força, não é nem por violência, é pelo Espírito Santo de Deus. Porque é o Espírito Santo de Deus que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E o anjo do Senhor está aqui, e você em momento nenhum vai dizer: ah, Senhor, ninguém nunca pregou do teu amor para mim, ninguém nunca pregou que existia céu e que existia inferno, e que se a gente não aceitasse ao Senhor, a gente não ia se salvar. Então, irmãos, se alguém quer tomar uma decisão com Jesus, de aceitá-lo pela primeira vez, ou de renovar a sua aliança, vem aqui à frente, nós vamos orar por você. Se não há ninguém, agradeço a oportunidade, e até aqui o Senhor nos ajudou.